Jesus de Maria, recomendo-vos a minha alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vitoriosa Rainha do Universo. Revelações de Jesus, a irmã Maria Natália. O capítulo de hoje Jesus vem nos falar sobre como prevenir as tentações do demônio. Jesus fala para a irmã Maria Natália: Olha, filha minha, se tens um grande pesar e não podes rezar, se estás confundida acerca de algo, se está dolorosa, se sentes apagada, se estás dolorosa e te sentes apagada e não tens força para nada, diga-me somente com confiança e amor: Jesus, Jesus. Então, ouvindo o meu nome, os anjos, os santos e a minha Mãe Imaculada prostram-se ante a mim e me adoram, e o inferno se fecha, já que o inferno está também sob o poder de Deus e deve inclinar-se ante o meu nome. Com efeito, está escrito na Bíblia que o céu e a terra deverão inclinar-se ante o meu nome. Não crês que o pronunciar o meu nome é uma oração poderosa? Se durante a oração tu não podes fazer mais que pronunciar o meu nome com amor e confiança, falo. Isso é muito importante. Se durante a oração tu não podes fazer mais do que pronunciar o meu nome com amor e confiança, falo, né? Então faz isso. Você que não consegue, estás no momento de oração, mas não consegues fazer grandes orações, né? Queres rezar, mas não consegues fazer grandes orações. Então Jesus aqui fala para a irmã Maria Natália e para nós também: podes pronunciar apenas o meu nome. Se conseguires apenas pronunciar o meu nome com amor e confiança, então faz isso. Cada vez que respires, e assim tu haverás rezado muito bem e poderás alcançar tudo. Muito grande também isso. Cada vez que respires, e assim tu haverás rezado muito bem e poderás alcançar tudo. É por isso que nós não devemos converter os demais com a força. Se alguém encontra-se afastado de nós, por exemplo, o pai, a mãe ou os filhos, é suficiente receber uma ligação e então deixei aqui a gravação em pausa e agora vem para continuar. Então, vou repetir aqui porque para as coisas ficarem assim bem assentes, né? Vou repetir aqui essa parte que Jesus fala assim: não crês que o pronunciar o meu nome é uma oração poderosa? Se durante a oração tu não podes fazer mais que pronunciar o meu nome com amor e confiança, falo cada vez que respires. Ok, agora percebi melhor que aquela hora estava a perceber ao contrário, não é? Então Jesus diz: faz isso. Estás diante de uma oração e não consegues dizer mais nada a não ser o nome de Jesus, então diz o nome de Jesus, né? Com amor e confiança. Faz isso cada vez que respires. Essa parte da respiração, lembrei-me de uma passagem que eu li no livro do céu, onde Jesus fala, onde Jesus nos ensina sobre a vida divina, não é? E Jesus fala que é Ele que respira em nós. Assim, por exemplo, quando dormimos à noite, não é?
Dormimos, acordamos, é Jesus que respira em nós. Se assim não fosse, não é? A criatura humana deixava de existir. Então é muito grande isso, né? É muito grande isso. Então, se Jesus respira em nós, cada respiro nosso tem uma vida divina que é sua, não é? Porque é Ele que respira em nós. E então, cada respiro, sem cada respiração minha, eu dizer, Jesus, eu te amo, Jesus, acabamos por fazer uma oração, não é? Acabamos por dar vida, devolver a vida de Jesus, né? Devolvemos a sua vida. É Ele que nos dá vida para respirar. Então, estamos a dar aquilo que é dele, né? Estamos assim a agradecer a Ele por essa vida, né? Por essa respiração. É interessante que ele fala aqui, né? Acabei por me lembrar desta parte que eu li no livro do céu. Se durante a oração tu não podes fazer mais que pronunciar o meu nome, com amor e confiança, falo cada vez que respires, e assim tu haverás rezado muito bem e poderás alcançar tudo. Agora a irmã Natália diz: é por isso que nós não devemos converter os demais com a força. Se alguém encontra-se afastado de nós, por exemplo, o pai, a mãe, os filhos, é suficiente que rezemos por eles. Desta forma, eles são circundados por uma santa força invisível. Tudo isto tudo isto deve ser através da Santíssima Virgem, porque nós não podemos aproximar-nos de Jesus sem a sua mãe, se queremos ser recebidos favoravelmente por ele. Um homem orgulhoso não é capaz de fazer isto. Assim, Lúcifer não pode humilhar-se. Nossa Senhora, nossa mãe, leva todos os seus filhos nos seus braços, os acaricia, lhes concede os seus méritos e faz que Jesus passe por alto as suas faltas. Se alguém deseja se aproximar de Jesus, então deverá dirigir-se à sua mãe e entregar-lhe totalmente e entregar-se totalmente a ela. Então, a Virgem seguramente protegerá e levará essa pessoa até Jesus. Maria não eclipsa Jesus. Eu era muito devota de Maria, mas quando Jesus me apareceu, essa experiência me encheu de tal forma que já não podia pensar em ninguém e em mais nada, mas não podia pensar em ninguém e em nada mais que nele. Por isso lhe perguntei um dia. Então aqui a Maria, a irmã Maria Natália disse que era muito devota de Maria, não é? Mas quando Jesus lhe apareceu, a sua experiência com Jesus a encheu de tal maneira, de tal forma, que ela já não podia pensar em mais ninguém, em mais nada senão em Jesus. Então, por isso, ela fez essa pergunta para Jesus: acaso não estou ofendendo a vossa mãe se vos amo a vós? Então, ela ficou com dúvida, não é? Antes era muito devota de Maria. Depois, Jesus lhe apareceu, passou a falar com ela. E ela passou a gostar mais de Jesus, não é mais que tudo, não pensava em mais nada senão a Jesus. Então ela ficou com dúvida se com isso estaria a ofender Maria por gostar muito de Jesus, por amar a Jesus tanto, pensou que estivesse a ofender, né, Nossa Senhora. Mas Jesus lhe respondeu em relação a essa sua pergunta: se queres alegrar, se queres alegrar o coração da minha Mãe Imaculada, respondeu-me Jesus, sorrindo, então diga-me, eu vos amo. Se queres agradar o coração da minha Mãe Imaculada, então diga-me, eu vos amo. Jesus respondeu isso para ela sorrindo, né?
Jesus meu, a partir de agora vos direi sempre, eu vos amo, para agradar a vossa mãe. Se trabalhamos para nossa Mãe Santíssima, como os seus apóstolos, não devemos pensar nem por um momento que Jesus esteja ofendido por isto. Por isso, um dia, Jesus me disse: a minha Virgem Mãe não existe por ela mesma. A minha Mãe Imaculada e eu somos um. Se alguém me ama, a minha Mãe Imaculada se regozija. Então, Maria fica feliz, não é? Que amem o seu filho. Poderíamos pensar que ela ficasse triste ou zangada ou ciumenta, mas não. Maria não tem nada disso, porque o que ela mais quer é que se ame ao seu filho, não é? Porque nas suas mensagens ela nos aponta a Jesus. E agora Jesus veio dizer que ela e a sua mãe também são um só. Então, quem ama a Jesus, Maria se alegra com isso, não é? E não se ofenda a Maria por gostar muito de Jesus, e nem se ofenda a Jesus por se gostar muito de Nossa Senhora, não é? Então, é uma boa experiência, um bom aprendizado. A mãe de Jesus fica indizivelmente feliz quando nós somos fiéis a Jesus, diz a irmã Natália, o qual vive entre nós no altar. Em troca, Jesus não é feliz se alguém descuida de honrar a sua mãe. Jesus disse: tudo o que tu dizes à minha mãe imaculada, estás dizendo a mim. E se pedes algo a ela, estás pedindo a mim. Que pensa Jesus dos homens malvados? Então, este aqui é um outro tema que ela vai tratar com Jesus. Então, mais um ensinamento que Jesus nos dá. Tudo que nós dizemos a Maria, estamos a falar diretamente para Jesus. E tudo que dizemos, não é? Tudo que pedimos a Maria, tudo que se pede a Maria, estamos a pedir a Jesus. Então, eles estão unidos, né? Como Jesus falou. Eu, não é? E a minha Mãe Imaculada somos um. Então, muito interessante. Tudo o que tu dizes à minha Mãe Imaculada, estás dizendo a mim. E se pedes algo a ela, estás pedindo a mim. Então, mais um ensinamento de Jesus. Agora aqui a este tema. Que pensa Jesus dos homens malvados? Perguntava, não é? Se interrogava a irmã Natália. Ela diz: na tela da televisão, vi um homem que lançou um cachorro sobre umas pessoas que fugiam e o cão as despedaçou. A mim impressionou-me muito que um homem pudesse causar tanto sofrimento a outra pessoa e desejava que o cachorro despedaçasse ao homem que havia atiçado o cão contra o povo. Então ouvi a voz triste de Jesus. Jesus diz para a irmã Natália: os que são torturados por outro homem e morrem recebem graças especiais da minha parte e receberão uma indescritível felicidade na eternidade. Mas o que acontece a quem comete um mal semelhante? Aquele homem também é meu filho, diz Jesus. Também por ele eu morri. E tu agora queres golpeá-lo? A intenção da irmã Natália, ela ficou triste de ver aquela cena, não é? Como é que um homem pode atiçar o seu cão contra pessoas na rua, assim do nada, né? Então ela ficou chateada com aquela ação. E o desejo dela é que o cão também despedaçasse mesmo o homem, né? Para ele poder sofrer o mesmo que aquelas pessoas sofreram. Mas Jesus ficou triste dela pensar desse jeito. Aquele homem, Jesus respondeu, é meu filho.
também é meu filho, por ele também eu morri. E tu agora queres golpeá-lo? O mal que ele cometeu me dá menos pena que se tu me dá menos pena que se tu, a quem eu tanto amo, o golpeasse. Deixa eu refletir sobre esta parte. Então, Jesus diz que ele também morreu por aquele homem que fez mal àquelas pessoas, atiçando o cão contra elas. E ela, como sentiu vontade que o cão fizesse o mesmo com ele, Jesus ficou chateado com isso. E ele falou que o mal que ele fez, não é? Deu pouca pena para Jesus. Mas se você o golpeasse aquele homem que atiçou o cão contra os animais, Jesus ficaria mais triste com este golpe da irmã Maria Natália, caso ela fizesse isso, né? Caso o seu desejo se concretizasse, ele ficaria muito triste, porque seria uma ofensa, né? Seria uma ferida muito grande para Jesus se ela fizesse isso. É como se fosse assim, retribuir, né? Por vingança aquele mal que o homem fez. E Jesus não gostou que ela pensasse dessa maneira e ficou triste. E ele diz: Te rogo que não me faças dano, porque ao fazer isso, ela estaria a ofender Jesus, estaria a ferir Jesus, pensando dessa maneira. Te rogo que não me faças dano, porque como Jesus ama muito ela, e ela ama muito Jesus, então ela tem conhecimento da verdade, tem conhecimento, né, de como Jesus pensa. E se ela ama Jesus, não poderia ferir Jesus fazendo mal a uma outra pessoa. Então aqui pode-se pensar assim, que este homem, se calhar não conhecia Jesus, nem frequentava a igreja, nem sabia assim dessas coisas, mas teve aquele impulso mau e fez aquilo, não é? Agora, a irmã Maria Natália, que recebe mensagem de Jesus, não é? Tem conhecimento de Jesus, ama Jesus, diz que ama Jesus. Ela fazendo uma coisa dessa, desejar o mal para aquele homem, desejar que o animal também o despedaçasse a ele, né? Então Jesus ficaria muito ferido, muito magoado com esta ação dela, caso ela viesse a fazer isso, porque estaria a fazer um dano para Jesus, não é? Fazendo isso, aquele homem estaria a fazer a Jesus. Jesus continua assim: melhor, roga por ele para que possa arrepender-se e não mereça ir à eterna condenação, mas que seja um dos meus. Então Jesus queria a conversão dos maus e não que fazemos assim, que pensemos ou fazemos mal aos maus, mas Jesus pede-nos para rezar por eles. E já fala a Bíblia, né? Rezai pelos vossos inimigos, né? Por aqueles que vos causam mal, que nos fazem mal, né? Devemos ainda rezar por eles e não fazer o mal, né? Não repetir o mal que eles fizeram, mas rezar por eles. Então, fazer mal a alguém, você que tem conhecimento de Jesus e ama Jesus, é ofender Jesus, não é ferir Jesus. Devemos rezar por eles. E Jesus fala também isso com Maria Valtorta, rezar pelos maus, né? Não desejar o mal deles, mas rezar para que eles se convertam, que os maus se convertam. Depois o resto é mesmo com Jesus, né? Será com esta pessoa e com Jesus. A gente faz a nossa parte e o resto é mesmo com Jesus. A irmã Maria Natália continua aqui assim. Então Jesus mostrou-me que tão ardentemente ama os pecadores. Ele me ama como os ama. Jesus cobre os nossos pecados com os quais o estamos ferindo. Não me atreverei a cometê-los novamente, porque não desejava causar-lhe dor. Entendi que, no juízo final, quando veremos os nossos pecados já perdoados, seremos resplandecentes por causa do amor de Jesus.